E aí, firmeza? Fala pra mim que você tá bem! Hoje eu vou continuar então aquela reflexão que eu tinha começado semana passada sobre aquele versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, em que Paulo fala para Timóteo: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. E na segunda parte desse vídeo eu também vou focar na segunda parte do versículo que fala como bom soldado de Cristo. Bom, Paulo, quando ele fala soldado, eu creio que ele não usa essa figura à toa. Existe um motivo muito óbvio para ele usar a figura do soldado. Porque estamos em guerra. E é uma guerra espiritual. Como Paulo mesmo disse, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu creio que quando Paulo fala sobre soldado, ele está inclusive falando sobre essa questão. Nós estamos em guerra espiritual. E a partir disso eu quero trazer 3 pontos para a gente refletir. Primeiro, a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu na minha vida e de como eu percebi o quanto isso é real. Para contar essa história eu vou usar nomes fictícios, tá? Porque para ficar mais fácil de entender as outras pessoas, os outros personagens dessa história. E era mais ou menos assim. Uma vez eu tava, conversando no WhatsApp com um amigo meu. Sei. Né? E esse amigo, o João, no WhatsApp. E eu tava conversando com o João no WhatsApp e ele virou pra mim e falou assim: cara, e o Marcos? Perguntando de um outro amigo meu chamado Marcos. Que ele sabia que a gente não estava conversando, que a gente não estava se vendo, que a gente passava reto um pelo outro, que já fazia meses que a gente, fingia que o outro não existia, e a gente, enfim. E ele estava perguntando justamente no sentido assim: meu, o que aconteceu entre vocês dois, né? Por que vocês não se falam? Por que aconteceu para dar toda essa confusão? Confusão em campo. Eu lembro que eu, pelo lado assim, respondi, falei assim: cara, eu não quero falar sobre isso e tudo mais, e beleza. E fui dormir, logo em seguida, né? E eu lembro que logo que eu fui dormir, que eu coloquei minha cabeça no travesseiro, eu senti o Espírito Santo falar comigo. Ele falou algo muito claro, ele falou assim: Felipe, existe um motivo para você estar magoado em relação a essa pessoa, mas muito mais do que isso, existe um espírito de discórdia que está se aproveitando de uma brecha que vocês deram para criar uma inimizade entre vocês. E esse espírito de discórdia, muito mais do que está agindo só nesse problema entre vocês dois, tem agido na vida de outras pessoas. E o Espírito Santo falou assim: eu quero que você levante da sua cama e comece a orar repreendendo esse espírito de discórdia. Eu lembro que eu comecei a orar e repreendendo esse espírito e tudo mais. E realmente, cara, eu lembro que eu tinha feito de tudo para me reconciliar com essa pessoa, né? E parece que nada do que eu fizesse dava certo, não adiantava. Mas eu lembro que depois desse dia que eu orei, cara, 1 ou 2 semanas depois a pessoa veio me pedir perdão e a gente conseguiu finalmente se resolver e voltar a conviver um com o outro. E por que eu tô contando essa história? Porque por mais que houvesse uma desavença entre eu e a pessoa, a minha guerra não era contra aquela pessoa, mas contra um espírito que estava se aproveitando de brechas que nós mesmos demos para ele agir. Mas a nossa luta era contra esse espírito, não era contra a pessoa que eu tinha tido uma desavença. E isso é muito importante de entender. A nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E esse é o meu segundo ponto. A nossa luta é nas regiões celestiais. E eu quero explicar isso da seguinte forma, porque lá em Efésios 6 também, que é na continuidade desse versículo que eu acabei de citar, ele fala sobre a armadura de Deus, que é o capacete da salvação, o couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Ou seja, salvação, justiça, verdade, preparação do evangelho da paz, fé e espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Mas depois que ele termina de falar de toda a armadura de Deus, e ele fala assim: orai no Espírito em todo o tempo. E eu creio que a oração é a guerra, é a batalha. E eu creio que quando ele está falando assim, a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais, como nós acessamos esse lugar? Nós acessamos as regiões celestiais através da oração e é através da oração que nós guerreamos. Ou seja, a nossa luta é contra principados e potestades, contra o diabo, através da nossa oração. E é por isso que aquele dia o Espírito Santo falou: eu quero que você ore e repreenda esse demônio.
porque através da minha oração Deus usou isso e eu pude obter vitória não só por mim, mas em relação a outras situações que estavam envolvendo outras pessoas também. E observe que, eu tentei me reconciliar com a pessoa de todas as formas, mas não adiantou nada, porque eu creio que muito mais do que algo natural que tinha acontecido, era algo espiritual, e a gente vence barreiras espirituais através da nossa oração. E um terceiro ponto que eu queria dizer é que a nossa omissão nessa guerra espiritual vai implicar na nossa derrota. E para ilustrar esse ponto, eu queria citar uma história que está lá em Êxodo capítulo 17. É aquela famosa história de Moisés que ele estendia as mãos enquanto Israel estava guerreando contra os amalequitas. Farei como o Senhor ordenou. Só para lembrar um pouco do contexto, Israel tinha saído do Egito, estava no deserto indo em direção à Terra Prometida, e os amalequitas entraram em guerra contra os israelitas. E Josué liderou o exército. Enquanto isso, Moisés ele subiu numa colina junto com Arão e Hur, e ele tinha que ficar com as mãos estendidas, intercedendo pelo povo na batalha. Misericórdia, Jesus, a peleja tá tremenda, a batalha tá travada ali. Tanto é que Arão e Hur também ajudam ele a manter as mãos dele estendidas. E a Bíblia é muito clara em dizer que enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, o povo vencia a guerra. E quando ele abaixava, eles começavam a ser derrotados. E era por isso a necessidade dele manter as mãos erguidas. O significado simbólico dessa passagem é muito forte. Ele está falando sobre a nossa necessidade de manter em oração e em adoração no meio da guerra. É assim que nós lutamos a nossa guerra, como diria Gabriel Guedes, né? É através da oração. Enquanto nós mantemos nossas mãos erguidas em direção a Deus, enquanto a gente está adorando a Deus, enquanto a gente está entrando em guerra espiritual através da nossa oração, Deus pode nos conceder vitória. Assim como se a nossa omissão em entrar nessa guerra necessariamente vai implicar na nossa derrota. Eu também queria provocar uma pequena reflexão em relação às eleições desse ano. Bom, como você deve saber, nesse domingo nós temos eleição no Brasil. Nós vamos eleger o nosso presidente, nossos senadores, nossos deputados federais, nosso governador, nosso deputado estadual. E eu queria dizer algo a respeito disso. Primeiramente, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra candidatos, não é contra ideologias. Mas nós, como cristãos, a nossa guerra ainda continua sendo contra principados e potestades nas regiões celestiais. A gente não pode transferir a nossa guerra espiritual para o natural. A nossa guerra é espiritual. Segunda coisa, a nossa guerra é nas regiões celestiais, ou seja, é através da oração. Em terceiro lugar, a nossa omissão em guerrear espiritualmente através de oração vai implicar na nossa derrota. O que eu quero dizer com isso? Por mais que seja muito importante você estudar os candidatos, estudar as suas políticas, estudar seus posicionamentos, isso é muito importante, mas numa escala de importância, orar ainda é mais importante do que isso. Porque se existe uma esperança para o Brasil, a nossa esperança está em Deus. E a maneira da gente provocar a intervenção de Deus no nosso país é através da oração. E é por isso que oração é a coisa mais importante, a coisa que o Brasil mais precisa é da nossa oração. E uma segunda conclusão que eu quero tirar com vocês é: nós não podemos transferir essa guerra que se dá no mundo espiritual, nas regiões celestiais, para o nosso cotidiano com as pessoas. A nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra as pessoas que discordam da gente. A nossa guerra é nas regiões celestiais. A nossa guerra é em oração. O Brasil precisa muito mais da sua oração do que da sua opinião. Valeu, galera, por ter me assistido mais esse vídeo. Espero ter te encorajado a guerrear espiritualmente por todas as situações que você tem enfrentado na sua vida pessoal, assim como eu também espero te encorajar a guerrear em oração pelo Brasil, não só nessas eleições, mas sempre. Eu creio, Deus tem agido no nosso país e Deus vai continuar agindo, porque nós vamos continuar orando por Ele. Não é mesmo? É isso aí, deixe seu like, seu comentário, curta, compartilhe, ative o sininho, e é isso, é nóis, a gente se vê, falou!